Fala aí pessoal, olá, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez, depois de um longo tempo, para falar um pouquinho mais sobre pintura, composição, tentar pintar sem pintar seus próprios desenhos sem estar necessariamente copiando, né? E assim por diante. Vamos falar um pouquinho a respeito disso, né? Se você gostar do vídeo, já lembrando já para você dar uma curtida aí, para você se inscrever no canal, não esqueça disso, né? E também se inscreva no grupo do Facebook que tem na descrição do vídeo. Bom, esse aqui é um vídeo de basicamente teoria de pintura, né? Eu tive estudando muito esse assunto nos últimos dias, revendo alguns conceitos que eu tenho a respeito do assunto. E basicamente em termos de teoria, o conceito continua basicamente o mesmo. Só a forma de você transcrever de você passar essa teoria, sei lá, se transcrever, a palavra, né, bonita, mas nada a ver, porque eu não estou escrevendo, né? Passar essa teoria nas diferentes técnicas que complica um pouco. Se você vai pintar com lápis de cor, você tem que usar um sistema. Se você vai usar tinta, você vai ter que usar às vezes um sistema diferente. Então, um princípio diferente de pintura é a respeito disso que eu quero falar. Da teoria bruta e da forma de passar isso aí de uma maneira mais simples, né? Aqui nesse renderer aqui, sei lá, eu tenho uma bolinha branca, que é uma das formas mais puras assim, né, de estudar o conceito em si. Então, eu sempre expliquei nos meus vídeos sobre pintura, até tem lá os 3 conceitos, os 3 elementos básicos lá, que seria a luz e sombra, né? Ou uma fonte de luz mais forte, uma fonte de luz mais fraca, ou seja, a mais fraca possível seria o preto, que é o caso aqui, né? Uma inexistência de luz é o preto. Então aqui tem um ponto de luz que está atingindo essa área aqui. A partir dessa linha ele não consegue mais afetar esse objeto aqui. Então, se não existe mais nenhum outro ponto de luz na cena, essa linha aqui vai ficar sem iluminação, certo? Se eu mudar aqui, ele vai recalcular a luz e a linha parece até a lua, né? Olha que interessante. Aí, ó. As fases da lua. Ó, vai ficando cheia, ficando cheia, ficando cheia, até explodir. Não. Então, basicamente é isso, né? O conceito de sombreamento é simples, o difícil é você aplicar ele numa superfície. Por exemplo, se você está estudando anatomia humana, você quer sombrear o corpo do que você está desenhando ali, aplicar ele numa bola é muito mais simples, né? Agora, quando você vai aplicar esse conceito aqui de calcular onde a luz está pegando, já fica mais complicado. Então, sempre se preocupe primeiro de tudo com a luz e a sombra, porque tem um terceiro, o segundo elemento seria a cor, né? Que é simplesmente a cor do objeto. No caso aqui é branco, mas deixa eu pegar aqui a esfera, editar o material aqui. Eu posso colocar um vermelho, posso colocar preto. No caso aqui ele praticamente some, né? Porque todo o fundo é preto, então aparece só o specular aqui, que é o reflexo. Então a cor, vocês veem que independente da cor, o sombreamento continua o mesmo. Eu posso colocar vermelho. Óbvio que se eu escurecer a cor, aí a impressão que dá é que a iluminação escureceu, né? Tipo, se você não tiver um pleno conhecimento da iluminação geral das cenas, pode achar que a iluminação está mais baixa, então, sei lá. Então, independente da cor, posso pegar aqui qualquer cor. Ó, verde, ele vai continuar sempre a mesma coisa. Então, a cor é independente, ela trabalha, digamos, independente da luz e sombra, né? A luz e sombra não é afetada pela cor, a não ser que seja uma pintura, sei lá, fluorescente, sei lá. Mas aí é um caso extremo, né? Vamos voltar aqui, por exemplo, branco, né? Blanco. E o specular aqui eu deixei um pouquinho, mas eu vou desligar ele totalmente, porque é o seguinte:
Sem o reflexo, não é o reflexo que vai fazer a superfície ficar realista, né? No caso, se for, você tiver uma borracha, por exemplo, uma bola de borracha muito opaca, você praticamente não vai ter reflexo. Aqui é só iluminação. Eu posso de volta colocar a cor. Opa! Não no reflexo, né, seu mané? Tá ok aqui. Voltar na cor. Eu tenho aqui a cor do objeto inalterada, certo? Então, esse conceito sempre é bom você ter em mente quando for pintar. Você pensa na cor do teu personagem, na cor da pele, na cor do uniforme, na cor da ou animal, a cor do pelo, a cor dos olhos, ela é independente da iluminação. E aí, o telefone tocou, interrompeu minha linha de raciocínio e, bom, eu não vou voltar atrás. É isso aqui, né? Cor é isso. Eu vou deixar vermelho aqui só para vocês verem melhor a ação do reflexo, porque quanto mais escura a cor, mais a gente consegue identificar a ação do reflexo, certo? Então, o specular aqui está neutro, né? Ele não existe. Então eu vou deixar ele 100% aqui ligado. Vocês viram aqui que ele está relativamente, sei lá, coisado aqui, né? Porque não está muito forte. Porque a rugosidade da superfície faz com que cause um desfoque, assim, ele fica fora de foco, digamos assim, né? Um metal polido seria isso aqui, ó. Certo? O ponto de luz que eu tenho é um quadrado, que eu coloquei como fonte de luz. Tá bem longe aqui, ó. É um quadrado iluminado que eu só coloquei como sendo uma fonte de luz. Então ele está refletindo esse quadrado aqui. Ó. Tá vendo? E ele não espalha o reflexo de forma nenhuma pela superfície. Então é interessante você ter, às vezes, um renderizador como esse aqui, quando você for pintar algum tipo de superfície nova, quando você quiser experimentar um estilo de textura que você não conhece, para você entender como que esses três elementos trabalham juntos. A luz e sombra, vocês percebem que ela não é alterada aqui, ó. Se eu desligar o specular totalmente aqui, ó, ele perde totalmente o efeito de brilho, parece uma borracha. Eu ligo o specular e ele passa a ser já uma superfície que parece metal, parece um metal polido, certo? Se você não quiser um metal tão polido, ou se você quiser algum outro tipo de superfície vermelha, você vai diminuindo a rugosidade, ele passa a ficar um metal talvez mais rugoso, uma pintura mais rústica. E conforme você aumentando a rugosidade, você já vai despolindo o material, o specular vai se espalhando na superfície, certo? Então a pele, tipo daquelas referências, eu uso muito a referência para estudar anatomia masculina de fisiculturismo. Os caras passam aquela graxa no corpo lá, né? Aquela tinta, aquela parada lá, e todas as fotos são feitas daquele jeito. Então você vê que o specular é bem definido. Agora, se você for estudar a maioria das fotos de retrato ou foto feminina, por exemplo, referência para anatomia feminina, você vai ver que normalmente o specular é bem mínimo, né? Vou pegar um tom de pele aqui. Ele fica escurecendo assim porque ele está renderizando, né? Então esse renderizador é em tempo real, mas ele não é tão tempo real assim, ele é meio, sei lá. Então, é um tom de pele bem genérico, né? Pele de boneca. Então, uma pele com specular e uma pele mais estilo para foto feminina, foto de retrato e tal, que tem menos specular, né? Mas se você quer dar um contraste maior, talvez você tenha que deixar a luz mais forte, né? Mesmo com o specular desligado, se eu pegar aqui, ó, desligar o specular, eu posso conseguir um efeito aumentando a intensidade da luz. Então eu vou pegar essa luz aqui e vou
aumentar a potência dela. Já com 900 watts. Isso aqui é muito relativo por causa do tamanho do objeto. Mas vendo que apareceu um tom amarelado aqui. Para depois ali para o tom da pele em si que eu coloquei lá no material, né? Esse é o tom verdadeiro, né? Digamos assim, o tom original. Esse tom amarelado aqui não é o specular, é devido à intensidade da luz. Junto com isso aqui eu posso colocar o specular agora, o reflexo no caso. Diminuo a rugosidade e eu tenho o specular aqui, que é a concentração do reflexo, e aquele mesmo tom aqui. Então o tom do objeto passa a ser alterado pela intensidade da luz, não pelo reflexo. E mesmo que eu tenha uma textura como se fosse um metal, como eu já comentei, onde o specular se concentra num ponto só, não se espalha pela superfície, eu vou ter aqui o tom do objeto com dois tons agora, né? Um amarelo pele com um rosa carne, sei lá, se fosse analisar em nome de tubo de tinta, sei lá. Beleza? Então você vai usar duas cores para fazer o tom do objeto devido à intensidade da iluminação, que isso aqui normalmente acontece na pele naturalmente. Sempre a pele vai ter um tom mais amarelado e um tom mais rosado. Aqui devido à intensidade da luz. E se eu for deixando a luz mais forte, mais forte, mais forte, ele vai chegar a um ponto que essa área aqui vai ficar branca, né? Com 1000 watts ele fica mais forte, eu posso colocar aqui 5000. Ó, o que aconteceu? Some o specular porque tá tudo branco, né? E a escala, só que você vê que a linha de ação da iluminação continua a mesma. A parte onde a luz não consegue atingir não é iluminada, porque não tem nenhum objeto nem nada aqui em volta que esteja fazendo, esteja refletindo luz aqui na cena. Beleza? Então leve esses conceitos com você quando for pintar seus desenhos. Primeira coisa, imagine qual é a superfície, que tipo de material é, para você saber, depois de você definir onde vai ter sombra, como que você vai distribuir o reflexo naquela superfície, certo? Como que você vai fazer esse reflexo? Você vai, por exemplo, pintar com lápis de cor, você vai deixar o reflexo no branco do papel, ou você vai adicionar ele com outro material depois? Porque o lápis de cor, o branco, você sabe que só serve para meio como um esfuminho, ele só vai espalhar um tom ali que você não tem, um tom mais claro. Você quer usar um marrom, por exemplo, você passa ele clarinho e daí usa o branco para esfumaçar, né? Ou você vai deixar o branco do papel, ou você vai passar um branco de uma tinta. Nos vídeos que eu estou preparando aqui de técnica de lápis de cor, eu vou usar em algumas situações o guache branco para fazer. Mas tem outros meios, né? Tem uma caneta que o pessoal usa aí, que eu nunca usei, que ela deixa uma tinta branca bem forte, né? O pessoal tá usando bastante fazer reflexo em olho, fazer umas texturas e tal. É isso aí. Se você for fazer com a tinta, né? Tipo tinta acrílica, tinta óleo, é bem simples, né? Você passa a cor e pinta o branco depois e pronto, acabou. Então, dependendo do material, o caminho que você vai ter que seguir vai ser outro. E se você for fazer uma superfície com o specular aqui, com essa concentração do reflexo mais rugosa, você vai ter que definir isso aí já com, né? Não vai ficar totalmente branco. Você vai ter que ir deixando um pouco do branco do papel, talvez esfumaçar ali com o próprio branco, lápis de cor, ou dependendo do material que você estiver usando. Então, sempre que você for criar um desenho que você esteja a intenção de pintar, não vá deixar que o resultado saia sozinho, né? Tipo, ficar torcendo, vai pintando, pintando e torcendo para que fique bom. Não, você tem que ter o controle do resultado que você quer, né? Antes de você começar a pintar. Defina qual que é a luz ambiente
que aqui no caso é preto, e qual a intensidade da luz focal, no caso do ponto de luz que está saindo. Ou, se você for usar um outro tipo de iluminação, defina quais são as luzes, né, para você poder fazer, tá certo? Sendo assim, acredito que em termos de teoria, a compreensão seria essa. Você levar em conta esses 3 elementos aí, como eu já tinha comentado. Mas eu vou dar continuidade agora nessa explicação aqui. Acho que eu vou fazer uma segunda parte para dividir o assunto, né? Eu vou falar no próximo vídeo sobre como você simplificar isso aqui, criar outras situações aqui para você simplificar isso, para você poder pintar com qualquer material que você esteja interessado em utilizar. Tem gente que não gosta de usar tinta, vai preferir material seco, né? Então você vai ter que ter um caminho para você chegar nesses objetivos aqui. Beleza? Acho que era isso. Não sei, não lembro. Se eu lembrar de mais alguma coisa, eu faço no próximo vídeo. Esse renderizador que eu estou usando aqui é o Keyshot 5.0 Pro, né? Os meios de você conseguir ele é por sua conta, né? Se você tiver interesse em utilizá-lo, ele é um programa pago, então você se vire para conseguir. Porque aqui você pode, por exemplo, criar uma referência de iluminação como essa daqui e sombrear um personagem usando essa iluminação. Tipo, você faz primeiro o estudo de iluminação, materiais, estudo no renderizador, sem necessariamente ter esculpido o personagem em 3D, né? Só com a bolinha que já vem no programa aqui. E daí você aplica no personagem. Beleza? Isso aqui eu vou dar alguns exemplos nos próximos vídeos aí do canal. Muito obrigado pela atenção, um abraço, sucesso, boa sorte, seja feliz, né? Dê uma ajuda aí se possível, diga que gostou do vídeo aí, comente alguma coisa, sei lá, se divirta, se inscreva no grupo do Facebook e fui!